Estamos agora no terceiro tópico da nossa lição desta semana e o título desse tópico é Comparando Atitudes. Irmão Ramon, explique a diferença entre os judeus e os samaritanos em relação à crença em Jesus. Qual a diferença que fica muito evidente, que é citado aqui, entre esses dois grupos de pessoas? Aqui fica muito evidente um contraste muito grande no tratamento com Jesus, entre o Jesus e o seu próprio povo, os judeus, e o tratamento com Jesus e ali os samaritanos. Nós vemos um contraste enorme. O seu povo, o povo judeu, quando Jesus ia ensinar com muita autoridade, falando com muita sabedoria, as pessoas até se admiravam com a forma como Jesus tratava os temas, os assuntos, mas eles ficavam depois se questionando, né, apontando para Jesus, mas de onde que vem essas coisas? De onde está vindo essa autoridade toda? Da onde você está tendo esse poder todo para operar maravilhas? Você não é o carpinteiro, filho de Maria, né? Até menosprezando a pessoa de Jesus. E sempre querendo provas. Da onde que está vindo? Quero que você me prove de onde está vindo essa autoridade toda. Diferente dos samaritanos. Quando Jesus esteve lá, passou ali 2 dias, ele apenas com as palavras, com aquela mulher conversando, e aquela mulher ficou tão maravilhada que ela foi pregando, nós vimos nas lições anteriores, ela foi uma grande missionária, pregando em toda a região ali, falou, olha, venham ver o Messias, que ele falou coisas da minha vida, que só eu sei. E ela teve convicção que Jesus era o Messias, e Jesus foi ali, passou um tempo naquela cidade quebrando os preconceitos, ele sendo judeu. O judeu não tinha uma relação muito boa com os samaritanos. Mas Jesus, sendo judeu, sentou-se à mesa com eles, hospedou-se com eles, levou uma mensagem de esperança para eles. E eles não precisaram de sinal nenhum para crer, diferente dos judeus que sempre buscavam tentar provar Jesus para tentar talvez mostrar que ele era um impostor. Essa é uma diferença muito grande, né? Eles pedindo sinais, 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 enquanto os samaritanos ali creram, aceitaram a mensagem, sem pedir sinal nenhum. Exato. Tem uma frase da nota, ainda no primeiro parágrafo, que diz assim: o orgulho, o preconceito, a raiva e o ódio fecharam todas as avenidas da alma contra o testemunho do Filho de Deus. Quando ele claramente repreendia a iniquidade e declarava que as obras deles demonstravam que eram filhos de Satanás, os fariseus rejeitavam a acusação com ódio e afirmavam: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Então, eles não ouviam Jesus com o desejo de aprender, mas os seus preconceitos para com a simplicidade de Jesus, por Jesus não ter frequentado as suas escolas, por Jesus ter uma vida que era muito contrastante com a vida deles, isso fazia com que eles ouvissem Jesus, mas não para aprender. Assim como muitos estudam a Bíblia, não para aprender, mas para tentar buscar supostas divergências, sim, para buscar contradições ou para confirmar apenas os seus preconceitos, né, suas ideias já pré-estabelecidas. E dessa forma... Estuda a Bíblia com um viés muito forte, né? Só para tentar defender uma tese. E agindo dessa forma, eles não foram alimentados pelas palavras de Cristo. Então, Jesus realizou milagres extraordinários na presença deles. Jesus curou enfermos, Jesus curou aqueles que estavam leprosos, Jesus fez até mesmo ressuscitar dentre os mortos algumas pessoas. Que prova, que sinal a mais Jesus teria que mostrar? Mas quando o coração está fechado, pode fazer o sinal que for, não será suficiente. O interessante é que quanto mais provas que Jesus dava, não porque eles ficavam pedindo, mas porque era se necessário ele mostrar sua glória, porque era a ocasião, era oportuna, quanto mais grandiosa fosse a prova, mais orgulhosos os fariseus ficavam, eles ficavam mais revoltados. Endurecia mais o coração. Endureciam mais e queriam, a todo custo, tirar a vida de Jesus. Inclusive, nessa ocasião de Lázaro mesmo, ele ressuscitou Lázaro, é um milagre que qualquer um ficaria maravilhado. Mas eles ficaram
cheios de ira, tentaram matar Lázaro de novo e tentaram uma forma de acusar Jesus. Isso. E fica a lição para nós, né? Como eu mencionei ao estudar a Bíblia, dependendo da forma como nós estudamos, se não é com humildade, se não é com ali dedicação, com o espírito de desejar aprender, nós vamos chegar a conclusões equivocadas, não seremos alimentados pela palavra de Deus, e a palavra que é vida para um se tornará um cheiro de morte para nós, né? Pergunta B. Descreva a experiência de muitos que têm falado a verdade presente ao professo povo de Deus ao longo dos séculos. Qual é a experiência que tenha acontecido aí ao longo dos séculos, envolvendo aqueles que... A experiência que todo aquele que se diz professa o povo de Deus, que prega a verdade, a experiência mais dura, mais clara que a pessoa vai receber é ser perseguido, sofrer esse tipo de perseguição. Sim. E aqui tem o exemplo de Jeremias. Jeremias foi um profeta e ele falava a verdade, chamava o pecado pelo nome e advertia o povo. E a verdade incomodava as pessoas, incomodava. E ele foi perseguido. Isso aconteceu com Jesus. Jesus proferia as verdades, foi perseguido. Os apóstolos foram também pregando, falando a verdade. E nós hoje, como povo de Deus, também iremos padecer esse tipo de perseguição nos últimos dias. Quanto mais a verdade é exposta à humanidade, mais incomoda as pessoas. A verdade, ela incomoda. Então, essa vai ser a experiência que nós vamos também sofrer nos tempos atuais, assim como no passado, né, os profetas também passaram. Uhum. Exatamente. Então, a verdade incomoda, daí essas pessoas, esses acusadores distorcem as palavras ditas e aquilo que é dito num contexto é retirado desse contexto, aplicado no outro contexto e, enfim, se faz grande confusão, né? Mas é a obra de Satanás. O interessante é que Jesus, todo momento que argumentava, eles vinham tentando distorcer as palavras de Jesus, mas aqui a nota no finalzinho fala que a sabedoria das palavras de Cristo muitas vezes deixava os seus opositores perplexos e sem resposta. Mas eles buscavam incansavelmente qualquer rumor para o desafiarem com novas perguntas. Jesus, ele dava a resposta certa com muita sabedoria, com muita calma. Eles ficavam sem resposta, mas eles buscavam outra ocasião para tentar colocar Jesus numa situação complicada. Ramon, ao responder essa pergunta, você colocou como algo que nós podemos enfrentar também diante do contexto do mundo, né? Isto é uma realidade. Mas é muito mais preocupante quando, infelizmente, nós podemos perceber e talvez se fizermos uma análise fria da nossa vida, nós percebemos que em alguns momentos nós somos aqueles que, diante de um pregador da palavra de Deus, diante não de um pregador da palavra de Deus, mas da palavra de Deus em si, do que está escrito na Bíblia, naquilo que está escrito no Espírito de Profecia, nós nos portamos como esses acusadores. Ah, mas isso daí não, isso daí não, isso foi só para o povo de Israel lá do passado. Não, isso daqui foi para o pessoal lá do tempo da irmã White, esse negócio não é mais para os dias de hoje. Não, isso é ideia lá do pastor fulano de tal. E aí nós começamos a agir como esses acusadores. E eu percebo que talvez esta seja a situação que mais nós precisamos nos preocupar, porque muitas vezes nós temos agido como esses acusadores, como esses que são mencionados aqui na nota, que têm essa atitude de confrontar, às vezes distorcer, às vezes pegar uma situação que era para ser ajustada num círculo ali entre apenas aqueles que estão envolvidos, e aí nós jogamos nas redes sociais, colocamos para todo mundo ver mesmo, porque tem que ser assim, e agimos como ímpio, agimos como rebelde, agimos como aquele que vai ser destruído, finalmente, se não se arrepender dessa atitude. Será que nós não temos agido dessa forma, queridos irmãos? Às vezes na igreja, tentando desacreditar um pregador,
Às vezes, no momento da escola sabatina, recentemente vi alguém falando, essas lições e tal são muito confusas, e atirando pedras para tudo quanto é lado, assim, no meio de uma roda de pessoas. Foi uma situação até triste de contemplar. Será que nós não estamos agindo desta forma também? Vamos refletir, vamos avaliar como tem sido o nosso comportamento, porque se temos sido perseguidos, se nós temos sido escarnecidos por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Cristo, Jesus já disse lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados sois vós quando mentindo e tal, fizeram maldades contra vocês. Mas muitas vezes nós estamos entre aqueles que estão fazendo maldades contra os fiéis, fazendo maldades contra aqueles que têm buscado fazer a vontade de Deus e anunciar a vontade de Deus àqueles que estão em erro. Vamos pesar isso. Deus nos ajude a não cairmos neste erro e purificarmos, santificarmos, buscarmos a santificação do nosso coração, porque quanto mais sujo for o coração, mais a verdade ela vai ser intragável. A pessoa não vai conseguir absorver a verdade na vida dela. Então nós precisamos ter um coração santificado de fato. Buscar ter um coração santificado para que a verdade seja de bom tom para nós. A gente possa aprender com ela e não desafiá-la, não repreendê-la, como o irmão comentou. Um assunto chama o outro, né? E aí já vou explicar o porquê eu digo essa frase. Nós já temos um conhecimento da verdade e para nós é um risco muito grande ter essa atitude, porque nós vamos nos fechando contra a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ao agir de uma forma contrária à vontade de Deus, teve uma lição há alguns trimestres atrás que nós estudamos e fez menção sobre o que seria o pecado contra o Espírito Santo. E trouxe um texto na nota dizendo que dos fatores, né, que leva ao pecado contra o Espírito Santo é quando nós atribuímos a obra de Deus como sendo de Satanás. Então, quando alguém vem e apresenta a verdade, nos traz uma repreensão da parte de Deus e nós nos levantamos contra a pessoa ou contra essa mensagem, nós estamos agindo exatamente dentro desse contexto, porque se nós nos revoltamos é porque nós estamos julgando que aquilo está errado, como se aquela obra que esta pessoa está fazendo fosse uma obra de Satanás. Portanto, estamos caindo exatamente nesse erro. Portanto, é muito sério, irmãos, vamos agir com humildade, vamos ter temor à palavra de Deus, porque só assim nós poderemos trilhar caminhos melhores e ser beneficiados por isso.